Começa agora o Catecast, o podcast do catequista. Oi, povo católico, bem-vindos a mais um Catecast, o podcast do catequista. Lembrando que, vamos seguir, a gente agora tá no YouTube, então vamos seguir a liturgia do YouTube. Se inscreve no canal, toca o sininho, comenta, curte o vídeo, ou seja, faz esse vídeo andar aí pelo YouTube. Inclusive, você pode pegar o link dele e mandar para todos os seus amigos apresentando o Catecast, que é o podcast mais antigo desse país, começado em 2011. Estamos no episódio número 17, se eu não me engano. Olha, são só 17, eu já estou perdendo a conta, é isso. O problema não é o número de episódios, é o número de anos que eu tenho. Vivi. Olá, todo mundo. Todas as senhoras 40 a mais que não foram no show do Backstreet Boys se unam a mim em frustração. Mas vamos lá, a gente sobrevive a essa tristeza. Eu falei pra ela ir, ela que não quis. Não, vou sozinha de jeito nenhum. É isso. Enfim, eu que não vou também. Aí. Vamos lá, povo católico. Hoje a gente traz um convidado que, para além de ser incrível, é extremamente importante na nossa vida. Guto Cáter. Olá amigos e amigas do podcast, o Catecast, maravilhoso. É uma alegria estar aqui realizando um sonho. Depois eu vou pedir para tirar uma foto para mostrar, olha eu aqui que acompanho e agora, olha que beleza, vamos tirar foto para ficar bonito na fita. Já tem a canequinha, né? Eu tava, ó. Fiquei encantado com a canequinha. Pensa numa canequinha que vai ter um lugar especial aqui, ó. Eu tava. Essa caneca é exclusiva de quem participa aqui do podcast. Não vai ter o fui eu tava se você não veio e não tava aqui. Exatamente. No acontecimento. E também não vai ter essa caneca se você não for o Diácono Alexandre, né? E não vai ter essa caneca se você não for a Viviane Varela. Aí não adianta. Muito bem, povo católico. Olha só, o Guto, talvez você não conheça o Guto. E talvez você continue sem conhecer se você olhar a aparência dele aqui. Francisco corta pro Guto. Camisa do IBMC, boné da Nacional, cruz no peito. Quem é o Guto Cáter? Sei lá. Tá bem, né? Tá bem diferentão. Tá bem diferentão. Mas esse é um dos caras mais importantes da nossa vida aqui de O Catequista. Eu digo isso, assim, primeiro em agradecimento público a ele pelo que ele fez pela gente. O Guto acreditou na gente muito cedo. Eu não lembro quantos anos a gente tinha de missão. Se era 5, se era 4, se era 3, mas era por aí, não era o início da coisa. E foi ele que lançou o livro As Grandes Mentiras sobre a Igreja Católica. Foi ele, o nosso agente literário, que correu atrás com a gente e levou esse livro para as editoras. É um livro que hoje está esgotado, mas ele vendeu de 90 a 100 mil cópias, né? Foi por aí. Exato. Sem ajuda de televisão, nada disso, né? Sem nada. Então, assim, ele foi o cara que acreditou muito cedo na gente e fez esse negócio acontecer. E justamente a gente está trazendo ele aqui para falar, porque não é só a gente que tinha esse sonho, né? Tem um monte de gente que tem esse sonho de lançar livro, de não sei o quê. Então, para começar do começo, Guto, você é agente literário. Então, vamos lá. Apresenta para a galera o que é um agente literário, o que ele faz, qual a importância dele, para que serve, excelente. Como é que usa. Talvez essa seja uma das perguntas que eu mais respondo com quem me procura. E eu digo que é um desafio quando você diz, olha, eu sou agente literário, e as pessoas começam a falar de você, porque aí você fala, o que é o agente literário? É uma ponte que conecta o autor à editora. E aí é sempre importante que tenha alguém que seja do ramo, que seja do mundo do livro e que faça essa ponte. E aí a pessoa chega e fala assim, inclusive tem uma tia minha que faz poesias. E aí você pode levar para alguma editora publicar? Então aí tem uma história aí atrás que ela começa lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com marketing dentro da editora Ave Maria. E o meu primeiro emprego foi lá, em 1997,
Dia 3 de março de 97, eu comecei meu primeiro dia na editora Ave Maria e fui picado por aquele bichinho do livro, do papel, né? Que quando você entra numa gráfica, você sente aquele cheiro e fala, uau, é isso que eu quero para minha vida. E lá eu comecei uma trajetória no marketing. Não demorou muito tempo para eu já agitado do jeito que era, vivendo dentro da Igreja Católica, seguindo os passos do meu pai, caminhando para todos os lados dentro da estrutura da igreja, abrindo o show da banda Rosa de Saron, a gente tinha uma banda e abria os shows com ele. Não demorou muito, eu comecei a entrar no marketing editorial. E no marketing editorial, um dos desafios que as editoras têm é trazer bons autores para que a gente possa publicar. Porque assim, é uma dificuldade para as editoras muitas vezes justamente ter nomes novos, né? Gente boa para... E quem é que vai trazer esses nomes, né? Porque muitas vezes a estrutura da editora, ela por si só não consegue chegar a esses nomes. Não consegue. E o mercado editorial, ele tem uma característica muito boa, porque existem os olheiros, aquelas pessoas que ficam de olho no mercado, entendendo quem é quem, o que... E aí eu fui entender que isso é o agente literário, é aquela pessoa que fica de olho. Então eu trabalhei, fiz carreira no mundo editorial, na editora Ave Maria, foram 13 anos de editora Ave Maria, onde eu fiz a minha grande formação. Saí de lá, trabalhei mais 5 anos na editora Santuário com os Redentoristas. Foi lá que a gente levou o livro, na época, Os Caçadores de Treta, que era para ser publicado pela Santuário. Daí a gente passou pelo conselho editorial ali, eu ainda no marketing defendendo a ideia, e eu tomei uma negativa. Aí, editora Santuário, olha Valeu, isso. editora Santuário. A gente pendeu 100 mil, vocês perderam essa, hein? Tadinhos, a gente gosta muito dele. A gente tem bom relacionamento. A gente gosta e tem bom relacionamento, mas eu me lembro disso, hein? Mas e lembrando que era o Caçadores de Tretas, eu tomei um não ali naquela reunião do conselho, um nome estranho, né? Aí vocês mandaram ainda aquele episódio do Caçadores de Treta que deixou o negócio ainda mais complicado. Na verdade... que era os dois ali de Caçador de Treta. A gente criou naquela época o conceito do livro que a gente queria... Aí bom, cabeça de autor. Isso é até legal de contar depois, né? Assim, como é que a coisa foi transformada em grandes mentiras, né? Porque a gente concebeu tudo como Caçadores de Treta. E não era, como o povo acha, por causa do programa que a gente fazia no YouTube, Os Caçadores de Treta, que o povo até hoje fala, pô, a gente quer aquela abertura de novo, não sei o que e tal. Então, assim, até hoje o povo fala desse programa. O programa, ele, na verdade, foi criado depois da criação do livro. A gente já tinha o livro pronto, o Guto já tinha. O Guto virou pra gente e falou, eu acho que vocês podiam fazer um livro. O Guto é que achou. O Guto é que... A gente sempre quis lançar um livro, sempre teve um sonho de lançar um livro, mas o Guto é que teve essa pegada. Cara, eu acho que vocês podiam fazer isso. E aí a gente pegou, a gente já tinha muita coisa pronta. Na época a gente montou o livro em 2 semanas, né? Foi. A gente já tinha muita coisa pronta na época, montamos o livro, enfim. E aí a gente, como é que vai tratar? Qual é o conceito? Qual o conceito? Aí a gente criou esse conceito, os Caçadores de Treta. Porque assim, mal ou bem, é o que nós somos, sempre fomos, Sim. né? Assim, as tretas batem no nosso peito e a gente fala, cara, como é que desenrola? E aí, com base nesse conceito, a gente vestiu o livro, né? Pelo menos o original, né? Aquela primeira impressão A4, com todo de Indiana Jones. Foi mesmo. Eu lembro que a gente saiu com ela debaixo do braço, conversando com as editoras. E aí a gente criou todo esse programa, que aí o programa evocava a coisa da Jujuba, aí eu aparecia de chapéu. Aliás, eu tenho que recuperar esse chapéu, ele tá lá em casa. Vou fazer esse programa. Se eu tivesse lembrado, teria procurado e trazido. Criava um chapéu, não sei o que, a coisa ali do Indiana Jones caçando treta. Isso deu muito certo no YouTube. Né? Deu muito certo. Então, assim, o programa ele veio depois do livro e a ideia era justamente essa. Isso. Que ele pegasse tração no YouTube para depois levar isso pro livro. Só que quando o livro... E aí, eu acho que o Guto pode até contar melhor, porque justamente era isso que ele já estava falando.
quando o livro batia nas editoras, Em especial nas católicas. causava medo. Causava muito estranho. Tipo, o negócio é esse, meu Deus, nada a Quem ver. são esses? Quem são esses caras que caçam treta na Igreja Católica? E não. E eu tinha entendido o conceito que era muito além, que era uma defesa da nossa igreja por meio dos documentos e tudo mais que vocês até hoje fazem de forma magistral. E aí entra o desafio. Eu queria fazer, mas não tinha ainda espaço para fazer naquele local. Coincidente a isso, desse momento, eu saio da editora Santuário e uma pessoa da editora Planeta, o gerente comercial, o Gerson Ramos, diz assim: Guto, traz pra gente umas obras católicas aí, porque nós estamos publicando nessa área. E aí lá vai eu, e eu estava com uma obra do Rosa de Saron, Colecionadores de Histórias, livraço também, que a gente trabalhava histórias que eram contadas, testemunhos de pessoas que por meio das músicas deles trabalhavam. Detalhe, Rosa de Saron também, durante muito tempo na nossa igreja, foi mal compreendido. Não entendiam muito bem qual é a pegada dos caras. E aí eu estava sempre do lado, assim, eu enxergando oportunidade. E aí a Planeta emplacou com Colecionadores de Histórias e na mesma época, na mesma reunião. Você conheceu o Lerão ali, Ia né? te falar isso, o Lerão. Lerão junto. Alô, Lerão. Ó. Lerão, que é nosso seguidor fidelíssimo. É um cara fantástico. Aliás, eu passei na Época Católica, dei um abraço nele. Boa. Queria ter sentado pra tomar um café, conversar. Lerão, vamos um dia sentar e bater um papo. Tem tanta coisa pra botar em dia, mas enfim. Conheci ele ali na mesa de reunião da Aliás, Planeta. vamos sentar pra botar... Lerão, vem aqui. Opa! Tá vem convidado, aqui, hein? Com todo o Rosa de Saron, especialmente você. E aí, você me levou nessa reunião, falou, Isso. olha, o Rosa de Saron vai apresentar um projeto para Planeta. E você? Né? Você não quer ir junto? Aí eu peguei, fiz lá meu Media Kit lá, pra dizer, porque eu preciso de um Media Kit. O Rosa de Saron não precisava. Eles não precisavam mais de apresentação, já era uma banda consagrada. Exato, na época tava na Som Livre. Isso mesmo. Né? Enfim, tava fazendo sucessaço e tal. Então, assim, eu precisava. Eu montei ali meu Media Kit e tal e fui pra São Paulo. Pra São Paulo, lá no Conjunto Nacional, fazer reunião com o André, que era o editor da Planeta na época. E conhecemos o Gerson também. Conhecemos também, o Gerson também. Então, o André, que hoje está na Citadel, também é um grande editor, que está firme e forte. O André foi muito bacana com a gente naquela época. E aí, a gente estava numa época, e de novo, eu não lembro direito qual foi o ano de lançamento do livro, mas, de novo, era uma época em que a gente já tinha desbravado ali a internet, né? Então a gente já tinha tomado as pedradas todas por ter sido os primeiros a trazer essa linguagem, e a gente estava fazendo a mesma coisa no mercado do livro. Éramos os primeiros a trazer essa linguagem para o mercado do livro, o que, diga-se de passagem, ainda é, no mercado católico, novidade. Sem dúvida. A gente não tem outros que façam exatamente igual a gente. É verdade. Aí, essa coisa ainda não é tão difundida no meio católico do livro. Mas o fato é que naquela época isso era ainda pior. Então, óbvio que as editoras católicas ficaram essa linguagem mais informal, mais pop, digamos assim, tem muito nos Estados Unidos. Tem muito livro assim, né? Agora, aqui no Brasil ainda tem muita resistência. Tinha, né? Hoje vocês quebraram bastante isso. Eu digo até que começa-se uma tendência de começar a ter um jeito mais leve para até se que a tratar, própria igreja está abraçando o pop. Vídeo do Isso. último show que teve lá na Praça de São Pedro, com vários artistas pop, né? Claro. Até do K-pop, né? E com Pharrell Williams, etc. E aí, assim, só para falar dessa reunião, do meu ponto de vista, depois você fala do teu. Eu falo, eu quero contar um ponto antes, mas legal. É engraçado que a gente nunca confrontou essas visões de reunião aqui. Mesmo, estamos fazendo hoje. Agora. Vamos fazer hoje. Nessa reunião, eu lembro, eu tava lá, aí, claro, o Rosa de Saron era a estrela da companhia ali, então, na verdade, era o Lerão que tava representando o Rosa. E aí ele sentou ali, já tava discutindo o conceito do livro. Ele não se apresentou, já tava discutindo o conceito do livro. E aí depois, terminado tudo, André, muito maneiro, vamos publicar, tralalalá. E assim, reunião acabando já. Então, se apresenta aí, Varela.
E aí o Guto, não, Varela, é isso, é aquilo. Botei um PowerPointzinho, rodei ali rapidinho. Olha, a gente fez isso, o número é esse, o catequista, o conceito é esse, marca, não sei o quê, falamos e tal. E aí apresentamos o conceito do livro, né? E o André ficou assim, pô, bacana. Por quê? Porque a gente não era conhecido, né? Pô, bacana, eu gostei. O André, de fato, tinha gostado, aparentemente, Sim. né, do conceito do livro. Mas é aquele problema, quem é que vai comprar um livro de vocês, né? Boa. Aí vem o Lerão salvando a pátria, né? O Lerão vira e fala, ó só, ele, até hoje eu lembro, o Lerão tava calado o tempo todo, até este momento. Aí ele vira e fala, queria falar um negócio aí, desculpa, Varela, tal. André, olha só, esses caras publicaram, disseram lá, fizeram um post dizendo que a gente era jujuba, não sei o quê. Tu Oi. lembra disso, né? Oi. A gente fez um post chamado Rosa de Sauron. É verdade, foi. Mas isso foi culpa do Guilherme, lá umas coisas que ele falou e tal. Maldades que eu não me arrependo na vida. Isso aí. E aí ele falou, pô, o pessoal no nosso show chama a gente de jujuba, cara, por causa desses caras. Então, assim, imagina, é claro que eles são conhecidos, não sei o que e tal. Aí o André adorou a história e deu a E chance. foi divertido, porque a gente lavou uma roupa suja ali mesmo. Você ficou numa situação sem entender se ele estava falando muito bem, do mal, de Muito mal. repente falou, pô, legal. Se ele vai queimar. Vai queimar o meu filme ou não? E no fim, ajudou pra caramba. Ajudou, porque falou, olha aqui, ó. ajudou. Tem 3 pontos que a gente precisa trabalhar sempre que faz um livro num best-seller. Conteúdo diferenciado, relevância temática e audiência. Qual que é o maior desafio para as pessoas chegarem com um livro e o livro ser aplicado? Primeiro, conteúdo diferenciado. A gente tem muito mais do mesmo, né? Uhum. Nascemos originais, mas muitas vezes morremos como fotocópias. verdade. Então, assim, essa coisa da originalidade vocês já tinham. Relevância temática. Eu não sei dizer para vocês. Era 2016 para 17. Nós fizemos a reunião em 16, lançamos em 17. 2017. Eu não sei dizer para vocês se ali a relevância temática de falar de coisas da igreja era muito grande. Era apologética. Mas a relevância temática para uma editora que queria lançar obras católicas, bingo. O que faltava comprovar? Audiência. E quando entra uma colocação dessa do Lerão falando que vocês davam audiência, era a maior prova que precisava de que aquilo tinha audiência. Era. Então, Deus faz as coisas da maneira dele, mas eu me recordo que naquela hora eu não sabia o que esperar. Eu falei, e aí, será que o Lerão vai deixar tá assim? fritando o Tá Varela. fritando. Aí ele falou, não, a pegada é boa. Tal. E a gente ainda saiu de lá conversando disso, né? E o Foi Lerão, muito legal. Na verdade, o Lerão botou ali a pá de cal no lançamento do livro. Foi ele, o cara que fez a decisão ser tomada, Boa. né? E assim, eu devo essa, viu, Lerão? Te devo essa. Eu sei que foi isso que você quis fazer, não foi, tipo, tentou me queimar e saiu pela culatra. Não, o Lerão virou, tipo, dá licença, cara, você não tá acreditando nos caras, mas acredita. O Lerão trouxe ali um case, Foi. né, pra dizer pra Planeta, olha, acredita nesses caras que eles fazem acontecer. E a gente deve, se a gente deve ter entrado no mercado literário, se a gente deve a alguém, deve ao Lerão, deve ao Guto e deve ao André e ao Claro. Gerson. Claro, né? que foram aqueles que junto com o Calvin, lembra do Calvin? Ainda o Calvin. O Calvin, ele sonhou com essa ideia e ele falou, cara, nós precisamos de um livro desse no Brasil falando disso. E o Calvin também foi muito essencial na hora do título, dele falar, nós vamos colocar um título que é para deixar dúvida, né? Calvin era o diretor da editora Planeta à época. Isso, né? ainda é diretor, geral. ele tá lá na Espanha, né? Ele é o espanhol. E ele estava no Brasil, ele gostou muito, acolheu e, diga-se de passagem, acolheu os outros 2 livros que foram lançados por lá com um entusiasmo muito grande. O Calvin, até onde ele mesmo me disse, ele assumiu pessoalmente a produção do Grande Foi isso Retiro. mesmo, foi isso mesmo. Foi algo E deu que... super certo. Na época, tinha a livraria da Folha, que eu acho que nem tem mais, né? Que era uma grande livraria, porque a Amazon depois entrou com muita força, matou muita livraria. Mas a Folha era forte, a gente ficou em primeiro lugar de vendas na Verdade. Folha de São Paulo. A Foi gente mesmo. ficou em primeiro na Folha, a gente ficou em primeiro na Amazon, pegando inclusive a primeira semana do Harry Potter. Foi mesmo. A gente, Pegou a gente ficou em primeiro geral, acima da Criança Amaldiçoada, que foi o último ali da série.
na semana de estreia. Depois a gente perdeu. Depois Teve várias pessoas importantes apoiando o nosso livro na época. A irmã do padre Marcelo Rossi, ela tinha uma live que ela fazia no Facebook. É verdade. Ela indicou tanto o Grande Mentira como o Verdades, os dois esgotados hoje. Se Deus quiser, a gente vai voltar em breve. Vamos voltar. E depois teve o padre Zezinho, falou Foi também do nosso livro. sensacional, sensacional. O Fernando Fernando Holliday. Holliday. Isso. Dom Cláudio Umes. Que é um querido também, né? Um cara que acompanhou o processo, a gente estava junto aí, naquela época, ele ia nos encontros de marketing católico. Dom foi muito Damasceno também. Antes de me conhecer. A Diocese de Petrópolis, na tomei uma época, fez a muqueca com formação ele. de todos os catequistas com base no Grandes Mentiras. Uau. Era na época de Dom Gregório? Sim. Era na época de Dom Gregório. Foi Isso. Dom Gregório Paixão, hoje Dom- arcebispo de Fortaleza, que fez isso. É isso aí, ó. Alô, editoras que estão nos acompanhando, abre o olho, eu tô levando novamente agora o Grandes Mentiras e Verdades para o mercado e nós vamos conversar, hein? Olha aí. Mas aí, só. Você queria colocar alguma coisa antes dessa reunião ou não? Antes da reunião, só para dizer que um papel importante que a gente teve para também testar o mercado católico, para que não digam que nenhuma editora não teve oportunidade, não foi um privilégio só da Santuário, não. Eu cheguei para o Varela e falei assim, Varela, vamos fazer o seguinte, na Bienal do Livro, eu vou te apresentar para os editores, porque quem sabe eles conhecendo você, eles entendam que vocês não são aventureiro tal, dá para conversar e ver que vocês são, porque vendo só a pegada, o vídeo, a gente não sabia muito o que esperar. Aí, deixa eu colocar pontuar aqui para a câmera. Atenção, você que tem o sonho de escrever um livro, seja católico, seja de ficção, de qualquer tipo. Você que tem o sonho de escrever um livro e sempre pergunta: puxa vida, eu mando o manuscrito lá pro endereço, pra caixa postal lá da editora e nunca vem nada. Isso aqui que o Guto tá narrando, e eu quero pontuar isso aqui, é o grande pulo do gato Que pra faz você, acontecer. pra botar, vamos dizer assim, não vai garantir, mas pra botar o teu manuscrito na frente, Na frente. né? É conhecer a pessoa que está por trás disso. Porque Relacionamento é pessoa a pessoa. pessoa e outra, tem alguém te apresentou. E por que que essa pessoa te apresentou? E aí nós fomos na Bienal do Livro, visitando estande por estande das editoras católicas, onde eu tinha e tenho muito apreço e muita relação. E eu ainda estava, na primeira Bienal que a gente saiu para dar um rolê, eu ainda estava na Santuário. Eu Tava estava no lá na Santuário. Santuário, mas a gente já tinha tomado um não, então vamos lá, vamos ver se tem alguma outra editora. E eu fui acompanhar Ali foi teu na primeiro amizade ali. trabalho de agente literário, assim? Mesmo Vamos dizer que seja na sim, amizade sim. ali ainda. Como agente literário, quem me falou, Guto, vai lá e seja um agente literário aqui, foi o Gerson. Falou, traz livro para mim e seja um agente literário. Então eu posso dizer que os dois primeiros livros foram Colecionadores de Histórias Grandes Mentiras. Olha, Foram os dois. Isso, aquela reunião foi uma reunião onde estávamos iniciando dessa forma. Eu já tinha muito traquejo no marketing editorial. Eu já convencia muitos meus diretores a lançar os livros que eu tinha interesse que fossem lançados. E esse é o papel do agente literário, é defender o autor e entender que a editora é ou não adequada a ele. E aí fomos para a Expo Católica, não sei se você se isso, lembra. Antes Bienal do Rio, Rio, e depois falei, Expo vem Católica. para a Expo Católica. Lá na Bienal, só antes de ir pra Expo, só para mostrar o background dessa história, porque também é legal, eu imprimi 3 originais Foi. do Grandes Mentiras. Então era um pataco de A4, né? Fiz uma capa que, obviamente, não era a capa do livro, mas eu queria, em vez de ser uma capa só com tipo um currículo, né? Só com um nome, eu quis que a capa tivesse uma apresentação que desse a vibe do negócio. Isso. Né? Então a gente imprimiu. O manuscrito número 1, se eu não me engano, ficou com o Aliston, da Ave Maria. Foi mesmo. Aliston, um abraço pro Atenção, Aliston, você querido. jogou o manuscrito número 1. Olá. Ó, se você ainda tiver, eu compro o seu, viu? Que já vale ouro isso aí. Perdeu essa, hein, Aliston? O ouro passou na tua mão, deixa eu passar. O número hoje é a nossa casa editorial, é a casa editorial do Crime, Castigo e Misericórdia. O primeiro manuscrito, não, eu tô chamando de manuscrito, mas é original, né? Tava impresso, não é manuscrito. É. O primeiro original do Grandes Mentiras foi pra mão do Aliston da Ave Maria. Boa. Né? A gente apertou a mão, ele se interessou, porque a gente passou por alguns estandes, aí não vamos também falar nomes,
A gente Fala nomes! Só trabalhamos com nomes, né? E a gente passou por alguns estandes e aí, nesses estandes, eles nem olharam. Nem Tipo, olharam. não, isso aqui acho que não é pra cá, não dá Não é certo. não é da nossa casa editorial, não é a nossa linha. Não é a nossa editorial. linha. Exatamente. E tudo bem, Tá bom. tá? Então, assim, autores faz parte, né? Parte. Não é a linha da editora, tudo bem. Não é a linha da editora, ela não tem que se forçar. E é até bom, porque ninguém perde tempo, né? Eu só tinha 3... porque, enfim, eu tava imprimindo em casa, então é um bolo de folha assim, eu só tinha 3 para distribuir. Então, que ótimo. Aquele que me disse não porque não tinha chance, me poupou, né? Claro. De deixar alguma coisa com ele e perder tempo. Então, isso não é ruim. É bom, é direto, a coisa acontece. E aí a gente chegou em algumas casas editoriais que acolheram, né? Sim, A ideia. a ideia. Né? Aí precisavam ler, precisavam aprovar, aí tem outro mundo. Mas acolheram a ideia. E aí, naquele dia, se eu Tivemos lembro bem... o Paulo Moregola, da Então, Loyola, o que Paulo deu um apoio. ia legal. falar dele agora. Os dois, mano, um eu trouxe comigo de volta. Um ficou com o Alisson. Um ficou com o Alisson, outro E com o o Paulo outro, Moreira. Paulo Moregola da Loyola, Da que Loyola. hoje está na FTD, cuidando, o diretor lá da área de educação Olha aí. católica dentro da Da FTD. FTD. Um gigante abraço para o Paulo também. E aí, olha que coisa interessante, fomos para a Bienal do Livro, para Bienal não, para a Expo Católica, e aí andamos juntos novamente. Pô, que história é essa? O Guto andando junto. E eu tava como agente literário aí sim, meio que uma novidade, né? Agora o Guto vai ficar como agente literário, etc e tal. Então aí foi bem legal, porque foi uma força de começar por algo disruptivo, algo novo. E trabalhar livros católicos e católicos de verdade, e não modinha católica, em editoras seculares, é algo disruptivo também. É. E é um desafio que eu gosto de me lançar. É algo que, assim, tem um quê de teimosia em mim, que desde a infância da criança a mãe fala, mas Guto, mas como você é teimoso? Mas é que tem um propósito dentro disso, né? Meu pai, Cáter Filho, fundador do Marketing Católico, e sempre trabalhando para formar as lideranças dentro da igreja. Aí eu vou lá para o Mastermind, onde eu trabalho, onde eu desenvolvo minha função. Mas o que você vai treinar? Empresário, executivo? É porque minha missão está em levar um pouco da palavra, da vivência, numa metodologia, num método que é fora da igreja, né? E eu pensando assim, poxa vida, e se a gente leva os livros católicos para fora do mercado? A gente ganha uma coisa que ela é poderosíssima, ponto de distribuição. Naquele momento, as editoras católicas não conseguiam distribuir no Brasil inteiro. É verdade. E quando a gente põe vocês na Planeta, assim como Colecionadores de História e outros livros que a gente publicou lá, o Brasil inteiro recebe o livro distribuído. Não, as pessoas diziam, nossa, eu tô aqui no interior de não sei aonde, tá o livro de vocês aqui na livraria. Essa questão, porque não adianta você ter um livro ótimo e tá na editora bacana se seu livro não tá na livraria daquela cidade. Exatamente. Exposto ali na gôndola para você comprar. Assim, não chega às pessoas. Hoje a gente tem um comércio eletrônico muito mais Naquele forte. tempo não tinha. Não tinha tanto e a relevância era muito maior quando você via isso acontecer. Isso. E eu digo para vocês, essa história, esse princípio, ele fala muito do estilo que eu desenvolvo o meu trabalho, que eu faço a coisa acontecer, dessa forma, com estratégia, e também fala das minhas raízes, aonde eu comecei esse trabalho. Quantas e quantas vezes eu não fui lá no Conjunto Nacional e não fui conversar com eles de outras obras a partir daquela reunião que a gente fez a Abre partir portas, disso tudo. né? Abre Sim. portas. Então eu digo que é uma gratidão de vocês a mim, mas também minha a vocês de terem confiado nesse trabalho e que a gente está aí com muita alegria dando continuidade. Mas, Guto, você tem outros autores interessantes para citar que você levou para o mercado Interessante editorial? só tem a gente. Mas Mas assim, tem outros que você. Num segundo nível aí. Exatamente. Brincadeira. Vamos lá. Sim, algo que foi muito importante, interessante desse trabalho, eu já tinha também feito um trabalho com algumas figuras, celebridades, o Padre Joãozinho e o Padre Zezinho lançaram um livro sobre os 50 anos do Vaticano, do Concílio Vaticano II, lá na editora Santuário, e nós tivemos muitas figuras,
Eu fui atrás também de autores, e estando com uma Planeta do meu lado, com uma Buzz do meu lado, editoras seculares que traziam possibilidade de distribuição, e eu consegui alguns contratos, como por exemplo do Caio Carneiro, que se tornou o livro de negócio mais vendido de 2018 e 2019, com o livro Seja Foda. Esse vendeu pra caramba. Esse vendeu. Foi as coisas assim... Tava em tudo que é livraria. Não? Se a gente considerar as edições populares, isso, aquilo, foi mais de 1 milhão de exemplares de livros vendidos. Senhora. Foi o primeiro livro a ter esse palavrão na capa? Não foi o primeiro livro, porque já estava acontecendo um movimento ali. Mas quando o Caio chegou Foi o pra primeiro que eu gente... vi, assim. A gente estava na Buzz, eu, o Anderson Cavalcante, o Caio Carneiro... E aí ele chegou num dia, já estava praticamente com todo o título definido, falou, e não ia ser esse. Ele falou assim, não, mas a minha esposa distribui sempre uns santinhos ali, uns marca-páginas que tá escrito assim, seja foda. Feliz, otimista, determinado e abundante. É um acrônimo. É um acrônimo. E aí ele falou... Pô, legal. Não, mas é isso. E ele foi com uma veemência naquele que o título era esse. Eu falei, vambora, vamos acreditar. O Anderson também acreditou. Vai valer 1 milhão. Mas você Nós não ficou imaginávamos. Achei que ia vender uns 50% menos. Eu acho que nenhum de nós lá Já tinha era noção Não, que ia ninguém ser um chega, best-seller lança um assim. livro e vai falar, vai vender 1 milhão. Ninguém fez isso. Não, Não. Aliás, vocês falaram isso. Você lembra que você me perguntou, e o André perguntou também, quantos livros a gente seria capaz de vender? Você Eu lembra não lembro a disso? resposta, mas eu lembro que a gente perguntou. Antes da reunião da Planeta, antes da gente entrar, o Guto me pergunta, mas quantos livros você acha que você vende? Aí eu falava, cara, acho que uns 1.000, nem isso, uns 800. Aí ele vira pra mim, cara, a tiragem da Planeta começa em 10 mil. Eu falei, vamos falar 10 mil, vamos falar 10 mil. E vendeu muito mais, tá? Vendeu que muito fique mais. claro, ficou muito mais dos 10 Mas mil. naquela reunião, quando o André perguntou, vocês acham? Ele fez a mesma pergunta. Você falou disso, eu lembrei. Ele fez a mesma pergunta. Eu fiquei, cara, eu vou contar aquela mentira que a gente ensaiou de 10 mil. Eu não vou vender nada, mas é isso aí, ó. Aí, ó. André, eu não tenho certeza. Eu fiz um monte de disclaimer. A gente não tem Foi certeza, mesmo, não sei o quê. Mas eu acho que ali perto de 10 mil, contando uma mentira, que na minha cabeça era uma mentira enorme. Não, pra mim não 10 era. vezes mais. Eu não sabia que ia ser assim. O avalanche que foi. Mas a Planeta partia de 3.500 livros só para distribuir do mercado. Eu falei, não, rodar isso 3 vezes vai ser possível. E foi muito mais que isso, graças a Deus nós tivemos um número Mas violento. é isso, então você já sabia que seria um sucesso. A gente imaginava, mas ele era autor de primeira viagem. O Caio também não era um cara... Eu estava arriscando, era um arriscar com base naquilo que ele tinha a oferecer. Ele é um cara muito determinado mesmo, é uma coisa que... Característica pessoal. Sim, e é um livro que fala muito para o público 18 a 25 anos para começar e ter fibra mesmo, ter vontade de crescer, de voar, de acontecer. E ele tinha isso, né? E tem. E aí, isso aí foi um deles, né? Depois, nós tivemos, na mesma época que eu estava negociando esse, eu negocio do Marcos Mion, que ele estava numa vibe, ainda tem, né? Do Family First, Family First, Family First, é um hashtag que ele usa sempre. E é muito legal de ver a forma como ele trabalha isso. E aí apareceu lá a possibilidade de conversar com ele. E na hora ele acabou não aceitando fazer o Family First, porque tinha a questão do câncer que a esposa dele tinha tido, a Suzana, que ainda não tinha o tempo que precisa ter para dizer que está curada. Ela já está controlada e praticamente curado, mas existe um tempo lá que a medicina pede. E aí ele falou, não, eu não vou lançar o Family First, mas eu topo fazer um livro para falar um pouco da relação minha com a minha filha e para os pais cuidarem da sua relação com as filhas. E ele criou lá O Pai de Menina, um livro muito bem elaborado também, muito bem feito. Foi um best-seller na linha de parenting, vendendo mais de 100 mil exemplares, algo que para essa área de pais e filhos é um fenômeno. E aí, recentemente também, lançamos o Reinaldo Polito, que é um cara que é o rei da oratória lá em São Paulo, né, conhecidíssimo, e ele lançou oratória para líderes religiosos com uma clareza sobre os discursos do Padre Vieira e com uma qualidade ímpar. E aí eu digo, ali não vendeu tanto quanto eu imaginava,
mas foi um privilégio poder participar desse Eu tenho projeto. esse livro aí, ele é um livro técnico, né? Sim. Entre aspas. Sim. Né? Assim, ele não tem uma narrativa técnica, ele não pretende ser um manual, mas é isso. Ele acaba não sendo popular porque ele vai interessar quem quer trabalhar ou desenvolver sua missão com oratória, Oratória. né? Com oratória. Então ele é mais nichado. E quando você começa a ver as nuances da oratória de cada líder religioso que ele Isso. descreve lá, é uma riqueza, é fantástico. Bem bacana. A gente entender que eles chegaram nesse nível de oratória pela própria essência deles, né? Muitos por influência de outros. Então, isso é o lado bonito do mundo do agente literário. E recentemente nós lançamos também, temos muitos disso falar, obviamente que eu vou deixar muitos autores meus aqui de fora, mas tivemos a Ana Furtado, esposa do Boninho, que lançou o livro Até Nunca Mais. É uma carta, né? Que ela começa ou termina o livro com uma carta se despedindo do câncer e dizendo até nunca mais. Que ela narra um pouco sobre isso, tem um trabalho também social bonito, que toda a renda é destinada a uma associação específica de mulheres com câncer. E tivemos essa oportunidade. Eu digo que é da temática o livro de maior visibilidade, que foi dado também pela Planeta, e que me possibilitou vivenciar essas histórias, ouvir. Então, olha onde a gente foi chegando. Vou fazer uma coisa especial. Dom Cláudio e Dom Damasceno juntos escreveram o Papa Francisco e Nossa Senhora Aparecida, e meu pai viajou com Dom Damasceno até o Vaticano. O pai dele foi apertar o Papa Francisco. Para fazer Foi colocar o Papa Francisco abertura, contra a parede, né? para cobrar O o prefácio do livro. Cadê o prefácio? Prefaciado por Papa Francisco, um livro fantástico, vendeu também muitíssimo lá. Essa é uma história. O pai dele, o Cáter Filho, estará aqui, Boa! se Deus quiser. E eu quero tirar essa história dele, porque eu já ouvi essa história dele num jantar. E eu quero que ele conte como ele me contou. Vamos ver se a gente consegue fazer. Isso é meio doido pra mim, tá? Ele é o Guto Cáter. E você tem o Cáter Filho, que é o pai. Então ele é o pai e o filho. Né? Ainda bem que ele Cáter chegou Filho é o pai e Guto Cáter é o filho. E aí, Cáter também escreve um livro, Se Quiser Falar com Deus, junto com Dom Orani. Verdade, a gente tem esse livro aqui. E é um livro fantástico para falar bom. sobre oração. Então, essas possibilidades que a gente conseguiu dar de livros católicos nas grandes editoras e da distribuição desse trabalho, para mim é uma missão. É uma missão a qual os talentos que eu tenho devem ser designados também a Deus dessa forma. E hoje você tem o seu trabalho focado em outras áreas também, né? Exatamente. Hoje eu sou instrutor Mastermind da Mastermind Treinamentos de Alta Performance. Nós somos uma escola de negócios que treina executivos no Brasil e no mundo. E a Fundação Napoleão Hill, ela certifica anualmente nós instrutores a ministrarmos os treinamentos. Esse é o meu ganha-pão, é onde eu realmente tenho minhas turmas em Campinas, faço os treinamentos dentro da Mastermind e é o que eu faço. Hoje eu sou um desenvolvedor de pessoas e a gente trabalha a partir da metodologia do Mastermind com o comportamento humano. Olha isso. E o marketing, você abandonou? O marketing católico, eu sou diretor de eventos no Instituto Brasileiro de Marketing Católico, ao qual meu pai ele dirige. Dom Orani é o presidente no papel, Dom Damasceno é o vice-presidente. Essa é a camiseta que ele tá usando. Eu tô hoje de equipe, chegando hoje ao Rio de Janeiro, primeiro lugar onde eu vou para um podcast e aí os anfitriões falam para mim, vá do jeito que você tá, tô com um terninho, com tudo, trouxe coisa para pentear o cabelo, gilete para fazer a barba. Falou, não, é assim. É o Guto que chegou de viagem, direto do Santos Dumont para cá. Tá montando evento hoje. Hoje, por isso que eu tô nessa linha, ó, na linha Gente, quando ele vai dar a palestra, ele vai barbeadinho, penteado, não se preocupe. Ele vai bonito, Mastermind e tal, vai bonito. Eu também, quando vou batizar, não vou com essa camiseta. É verdade, Mas, enfim, é verdade. aqui eu falei para ele, aqui, cara, é recreio. A gente tá aqui freestyle. E aí eu tô no marketing católico ajudando meu pai e é algo muito interessante. Em 2017, quando eu me tornei instrutor Mastermind,
e vendo a necessidade que a nossa igreja tem em formação, eu já pedi para que a gente pudesse fazer algo diferente e, cara, eu consegui uma autorização com o Jamil Albuquerque, presidente da Mastermind, o Eduardo Mendes, meu sócio também, e a gente criou o Mastermind Liderança Católica, que é do Mastermind com parceria o IBMC e que possibilita que a gente ministre treinamentos de alta performance para paróquias, instituições religiosas, geralmente como um retiro de liderança católica. Em 3 dias, uma sexta-feira à noite, um sábado o dia inteiro e um domingo meio período, a gente entrega para os agentes de pastoral um conteúdo de qualidade. E o que isso traz de positivo para uma paróquia? Vamos lá, a gente teve em Telêmaco Borba um trabalho bonito, tivemos a partir dali outras experiências com o Padre Rodrigo, lá na Sagrada Família fizemos uma palestra da liderança católica. Em primeiro lugar, um engajamento, porque você percebe o padre se mexendo para que os voluntários, as pessoas que estão dentro, e até os colaboradores da própria paróquia, eles se desenvolvam. E se você não tiver o estímulo do próprio líder, primeiro que ele tem que se desenvolver, primeiro cuidar de si mesmo e se desenvolver. Por isso hoje nós estamos recebendo aí padres, são mais de 90 padres, 100 padres que estarão aqui no Centro de Estudos Sumaré, se desenvolvendo e entendendo mais sobre marketing católico para que eles possam levar isso para suas comunidades. E quando você leva esse tipo de treinamento dentro da tua paróquia, você valoriza a equipe que está lá. Entrega ferramentas para que eles possam desempenhar melhor. Agora, não é uma pegada de mastermind como é nos treinamentos que eu ministro. Ele é um en passant que tem algumas técnicas que a gente entrega no treinamento completo, mas aí tem aquela pegada que eu adoro. A gente chama a equipe de música local, eles que fazem o momento da música, chama o padre para fazer os momentos de oração. Eu integro a paróquia com isso para a gente trabalhar os líderes. E tudo isso chancelado pela Fundação Napoleão Hill. Tudo isso com autorização da Mastermind para que a gente possa ministrar em parceria com o IBMC. Olha. Chancelado pelo IBMC com esse apoio acadêmico, com esse apoio de material da Mastermind Fundação Napoleão Hill. Até porque, Varela, para quem é da igreja, o IBMC tem mais peso do que a Fundação Napoleão Hill. Tem, no fundo tem. Mas é bacana ver que é uma aposta de uma instituição, entre aspas, secular. Claro, mais uma vez eu, na minha teimosia de mesclar o que é católico com o que a gente tem de melhor aí no mundo fora, para conseguir potencializar. De repente a gente tem aqui um método, uma metodologia. E no marketing católico em si, aí tem uma outra pegada que há muito tempo, eu estou com meu pai desde o 2º encontro de marketing católico, o único que eu perdi foi o primeiro, que trabalhava na Editora Ave Maria, foi num lugar no Centro Anchieta, lá em São Paulo, uma coisa muito louca. E aí eu estava dentro, estava fazendo as contas, eu estava num retiro em maio desse ano do Ideal Pessoal, que eu faço parte do movimento de Schanstatt. Eu tenho a minha aliança de amor, essa cruz aqui é da minha aliança de amor no movimento de Schanstatt, e eu estou presidente do CIAS, que é o Comitê Internacional de Executivos e Empresários Schanstattianos. E nós reunimos empresários, executivos que vivem a vontade de Deus no mundo do trabalho. E uma das formas que a gente desenvolve é pelo ideal pessoal. E segundo o Padre Kentenich, o ideal pessoal, a gente tem uma forma de buscar, e dentro desse retiro me veio uma reflexão. Há 30 anos atrás, nós estamos no 29º Encontro de Marketing Católico, porque no ano da pandemia a gente teve que cancelar, mas há 30 anos atrás meu pai fundava o Instituto Brasileiro de Marketing Católico. E aí ele fundava junto ali com a Regional Sul 1 da CNBB em São Paulo, Dom Fernando Figueiredo foi o presidente, o Padre Lício estava junto com a
nessa formação, a irmã Nair Pasqualini e um grupo de pessoas fundavam e lá começava. Há 30 anos atrás, meu pai tinha 46 anos e ele começava essa jornada. E eu me vejo esse ano, no início do ano, aos 46 anos, e com uma pergunta que era um chamado para mim, que dizia assim: e por que não dar continuidade ao que o pai faz, além do que você já faz no mundo empresarial? E aí eu fui vendo que existe uma carência muito grande das pessoas de entender o marketing católico e, acima de tudo, de vivenciarem. Algumas pessoas acabam resumindo o trabalho do marketing católico a falar de campanhas financeiras e de dízimo, como se o marketing católico fosse só isso. Muito pelo contrário, o que a gente está vivendo aqui da evangelização nas redes sociais, É muito mais amplo. ele passa pelo marketing católico e é muito mais amplo. Mas é fato que isso eu não queria mexer. E aí a pergunta vem: e por que não? E aquilo ecoou no meu coração. E eu venho então trabalhando esse ano também com a perspectiva de que aonde chamar eu irei, como na música Missão da Adriana. Atenção, povo católico, faço uma reclamação aqui. Há 10 anos eu falo isso pra ele. Aí agora ele veio meter essa não sei o quê, aí coou no meu coração. 10 anos falando com ele. Pô, você tem que continuar o trabalho do teu pai, que isso a gente vai explorar bem quando eu trouxer o Cáter aqui, se Deus quiser, mas tem que explorar o trabalho do teu pai. Eu não sei, eu tenho que ver, porque agente literário, mastermind, eu não sei o que, Cias, lá, faz um monte de coisa também. É que nem todo mundo, todo católico é assim. Faz 400 coisas ao mesmo tempo. Mas uma das 400 coisas tinha que ser o legado do IBMC, gente. É isso. Né? E aí ele, não. Aí agora, sei lá o que aconteceu, foi o quê? Retiro? É o retiro lá, do chamado da Ideal Pessoal. O Ideal Pessoal que ecoou no coração Olha dele. que bonito, hein? Não dá raiva, Precisou do retiro, né? Enfim, é isso. Há 10 anos eu falando, não adianta nada. Aí, ó, o Ideal Pessoal lá que trouxe. Chegou, mas é bom Só- porque ele veio ecoar. Só queria falar desse mimimi aqui, pode Tá, continuar. é a treta, né? Tem que ter treta, Só senão queria não é. registrar E aí a minha pegada é o insatisfação. seguinte: uma das formas que eu busquei falar isso é como a gente fugir também daquela linha da saga do herói, né? De que eu era uma criança pobre, topei o dedão na pedra, quando eu olhei pro céu, nossa, o céu se abriu e a chave virou. É a famosa teologia da prosperidade, né? Isso. Que é um nojo, né? E aí, então... E pior que dá certo, infelizmente dá certo. Dá, mas eu queria evitar isso. E não sei se vocês já passaram por isso. Eu ficava pensando assim, mas qual que é o grande virada de chave minha? Meu pai tem um testemunho do dízimo muito legal. Legal porque é verdadeiro. Sim. Ele dizia assim, olha, chegava a hora de trocar o uniforme das crianças, mas chegava o dinheiro lá, a gente já tirava a primeira parte do dízimo, e aí, pá! Minha esposa falava, e o uniforme das crianças? Falava, calma, Deus há de prover. Aí uma tia dizia, tô com 2 uniformes aqui que não estão servindo, vocês querem? É da escola mesmo, né? Aí, pum, enviava. Pô, Mas isso a é providência bacana. divina é assim. Isso é providência. Aí, quando eu ia falar de dízimo, eu falava assim, aí eu ganhei minha primeira mesada, era R$10. Aí eu dei um para a igreja, porque eu aprendi com meus pais. E pela obediência, eu falei, e eu vivo isso. Então não tinha muito aquela história forte e tal. E aí veio também essa questão, e eu pude trabalhar isso a partir de chamados que vieram, porque o padre Sérgio Damasceno, lá da paróquia São Francisco de Assis, em Sumaré, na Arquidiocese de Campinas, me chamou e falou, olha, eu quero um trabalho de dízimo com a equipe, mas eu não quero seu pai, eu quero que você fale para minha equipe, porque você já tem o trabalho do Mastermind também, você já conhece um pouco mais de formação de líderes. E eu não quero testemunho do seu pai. Aí eu fui falar. Mas até ali, falando para a equipe e falamos do dízimo. Depois, a paróquia, na quarta-feira passada, eu estava na paróquia Santa Bárbara, comunidade São Pedro e São Paulo, também em Sumaré, com o padre Márcio Manso, que chegou para mim e falou, olha, eu vi a sua pregação, vi como você fala tudo, só que assim, fala das promessas bíblicas, prepara uma palestra das promessas bíblicas
como projeto de vida pessoal e profissional. Quando ele falou isso, eu falei, caramba, meu, mas o que eu vivo na minha vida é isso. Eu vivo valores baseados em promessas bíblicas, que eu não tenho muita segurança e certeza do que eu vou, não vou conseguir, mas eu vivo a obediência a esses princípios a partir de um projeto de vida. E por que eu sou tão fiel a eles? Porque é projeto de vida. Por que eu insisto em levar livro católico para o mundo secular? Projeto de vida. Tem coisas que eu fui, né, despertando para tudo isso. E aí eu preparei uma apresentação, uma palestra baseada em 4 pontos. A fidelidade, a obediência a Deus, o amor ao próximo e a devolução do dízimo. E assim, de uma forma mais ampla, de um espectro mais amplo, da pessoa que eu sou, como eu digo, igrejeiro, que nasci no berço católico, com pai e mãe católicos, ensinando a caminhar, conheci minha esposa lá no grupo de oração, começamos a namorar novinho, chegamos onde chegamos, temos 3 filhos, educamos da fé católica. Ontem fui buscar o Pedro num retiro, que ele vai lá. Esses somos nós, essa é a nossa história. Então você faz, na verdade, o trabalho que você faz para fortalecer a questão do dízimo nas paróquias, na verdade, é um trabalho que é focado numa formação espiritual muito mais ampla do que só pagar o dízimo. Muito o dízimo mais vai ampla. culminar, a conscientização sobre o dízimo culmina após a exposição de uma série de pontos Perfeito. mais profundos da teologia bíblica. Exato. Porque, Vivi, não existe a devolução do dízimo de maneira legítima se não tiver a vivência católica anteriormente. Ou concomitante com isso. De nada me adianta devolver o dízimo e dizer, minha parte está garantida, já devolvi aqui, mas eu estou infiel no meu casamento, não obedeço a Deus, sigo por caminhos tortuosos, corruptíveis. Se eu estou 0 de amor ao próximo, de conseguir olhar o irmão, de conseguir estender minha mão nas pequenas e grandes coisas. Caridade. Porque senão aquilo tudo é muito... Aí sim fica aquela teoria da prosperidade. E é claro... Não, você não precisa de uma conversão integral. Pague o dízimo aqui que você vai progredir. Aí é quase né? que uma negociação. E quando eu olho o histórico do meu pai... Deus vai multiplicar se você pagar Sim. o dízimo. Simplesmente é isso que Sim. muitas teologia da prosperidade de igrejas protestantes, principalmente, né? Isso. Nem todas, mas sobretudo aquelas neopentecostais é o que prega, né? É isso. E aí quando eu vejo a história do meu pai, que fazia retiros para jovens, para casais, ele já trabalhava esses valores de forma diferente, eu integro tudo isso numa única formação e ela ajuda a paróquia a ter uma noção da vivência que os seus paroquianos e a sua equipe precisam ter como católicos em geral, inclusive com a devolução do dízimo, porque também é uma experiência, como meu pai tem lá no DVD, fazer experiência. É uma experiência, é uma promessa de Deus que quando a gente faz, ela é benéfica para quem faz. Interessa quem faz. Então nós temos que simplesmente propagar que isso é bom. Agora, isso dentro de uma situação, dentro de um escopo de que eu dizia, a igreja já tem esse caminho, essa praia é do meu pai. Mas hoje meu pai está com 76 anos, não é em todas as paróquias que ele vai. E outra, ele também vai para dar o testemunho. E eu sou um dos que digo, quero um testemunho bom, que mexe, que chacoalha. O Varela já viu as palestras dele também, que Já. toca. Eu falo, chama o Cáter. E aí nós conseguimos integrar tudo isso. Eu entendo que, seguindo esse passo, eu estou dando meu sim a Deus numa obediência que talvez o Varela já tivesse ouvido de Deus e eu ainda não tinha aceitado. E agora eu sinto que é algo muito especial e poder falar disso aqui no Catequista, para mim, no Catecast, é bom demais. Ai, cara, que legal. Que bom que você tomou esse caminho. A gente vai conhecer melhor essa história aí do marketing católico, do IBMC e tudo, com o pai dele, que é o Cáter Filho, que é o pai e o filho. Ele é o filho do filho. É isso aí. É. E tem coisa boa chegando no marketing católico, hein? Meu Deus. Tem. Spoiler aqui. Spoiler. Bota aí a manchete do spoiler que nós estamos trabalhando firmes para que
o marketing católico vai muito além de um encontro. Na semana passada nós tivemos o encontro de marketing católico que aconteceu no Rio de Janeiro, uma coisa linda, que é algo que é muito especial. Cada encontro de marketing que acontece fica aquele gostinho de quero mais. A ideia é, por que não termos um curso de pós-graduação em marketing católico? E aí estamos trabalhando algumas parcerias muito interessantes e aguardem que teremos no futuro próximo coisas especiais. E para quem quiser um spoiler também daqueles, no ano que vem, Expo Católica acontece em julho, nos dias 23 a 26 de julho. Já tô sabendo que vocês estão escalados aí também, vão estar lá. Sempre vai estar na Expo Católica. E nesse ano vai ter que A história tirar... do catequista se entrelaça, Se né? entrelaça. Em grande parte com a Expo Católica. Também, A gente cresceu junto. Alô, Kiara, Fábio. ó. E olha a boa notícia aí, já alinhados com a Kiara, nós estaremos levando o encontro de marketing católico para os 4 primeiros dias que antecedem a Expo Católica. Então ele acontecerá em São Paulo de 20 a 23 de julho de 2026. E aí, no dia 23, lá na Expo Católica, a gente faz a missa de abertura da Expo Católica e de encerramento do marketing católico. Vamos unir essa turma do bem que tanto já fez junto, caminhando junto, para que você que vai num encontro como o Encontro de Marketing Católico possa conhecer a Expo Católica, e você que vai para a Expo Católica possa conhecer o marketing católico. São 2 eventos que, assim, são... Na verdade, eu tenho sempre 3 eventos que eu falo. Eu tenho minha agenda reservada permanentemente, que é o IBMC, o Catequistas Brasil, né, e a Expo Católica. E fazia muito sentido que o marketing católico e a Expo Católica tivessem algum nível de sinergia. E quando você me falou isso, eu falei, cara, isso é muito importante, porque se você está vendo esse podcast, provavelmente já passamos pelo IBMC, né, pelo Encontro de Marketing Católico do Rio de Janeiro, né, que está acontecendo nesse período. Isso. O Guto está aqui justamente por causa dele, eu estou palestrando lá também. Enfim, a gente está vivendo esse momento aqui, nesse momento enquanto a gente grava o Catecast, um momento do encontro de marketing católico. Provavelmente ele vai ao ar após a realização do encontro. Qual é o próximo encontro? 4 dias antes da Expo Católica de 2026. De 20 a 23 de julho. Então, se você está vendo esse podcast antes de julho de 2026, né? Porque também tem a galera que vai ver mais tarde. Isso aí. Você tem a chance de, numa tacada só, conhecer o Encontro de Marketing Católico e a Expo Católica. E eu te digo, o Encontro de Marketing Católico é revolucionário. E não falo mais nada porque eu vou deixar o senhor Cáter falar sobre isso. É isso aí. E E você aí se dele, se lembra não vier nesse que nessa programa. última Expo Católica nós nos encontramos lá, meu pai, eu, você, e eu falei, olha, algo muito especial está sendo feito. Foi bom a gente ver a grandeza e termos agora chego em São Paulo como uma capital para receber o marketing católico. É verdade. Deus seja louvado. Guto, obrigado, viu, por ter vindo aqui. Muito Obrigado. obrigado. Eu quem agradeço vocês. Obrigado. Momento histórico aqui no Catequista. Você Obrigado vê? por toda a diferença que você fez na nossa vida. E, de novo, vou agradecer em público. É bacana que esse registro tenha ficado... Esse era um Catecast que sempre que eu pensava no retorno do Catecast, eu falava, cara, o Guto, né? Porque você não chegou, chegou logo depois do fim do É Catecast. verdade. Né? A gente teve a nossa primeira fase ali de blog, com podcast e tal. E aí a gente entrou nessa segunda fase que envolveu o momento de lançar um livro e o Catecast já não existia mais. Exato. E eu sempre que eu pensava em trazer o Catecast de volta, eu pensava, cara, tenho que trazer o Guto para contar essa história. Porque tem tanta gente que fala, puxa, como é que o senhor lançou seu primeiro livro? Eu tenho muita vontade de ser autor também, como é que aconteceu? E eu falo, cara, esta era uma história para contar num podcast, num papo desse aqui. E aí, que bom que você veio, que bom que a gente pôde contar, que bom que a galera agora viu que não é simples, não é fácil,
mas Mas tem é jeito, possível, né? claro. Mas tem jeito, Claro. dá pra fazer. Viviane tá escondida atrás de mim aqui, eu tô tentando de pronto. Olha aí. Dá pra fazer, então assim, é só correr atrás. Não é fácil, não foi fácil, nunca foi fácil. Aliás, nada que é legal é fácil. Não é. Né? Você faz 400 coisas aí, nenhuma dessas foi fácil. Não é fácil. Né? Fazer isso que a gente está fazendo aqui também não é fácil. A gente está fazendo isso aqui há 14 anos, se você está vendo em 2025. Nada foi fácil, mas é isso. Com a ajuda das pessoas, quem está no mesmo caminho, quem pensa igual e quem é bom, sabe? É isso, a gente consegue. Foi o Guto que acreditou na gente naquela época lá, que não tinha lançado nenhum livro. Foi o Lerão, do Rosa de Saron, né? Que deu aquela força. Que deu aquela Talvez... força e que a gente não esperava, né? Mesmo a gente criticando naquela época, lá atrás, o Rosa de Saron. Por causa do Guilherme. Foi o Guilherme. Foi culpa do Guilherme. A gente não esperava isso e tá lá, o cara bota aquela azeitona que faltava na empada pra coisa andar. Então, esse cara é isso, vai saber quais são os caminhos de Deus. Eu falo há 10 anos pra esse homem que ele tem que continuar o trabalho do pai e agora veio no coração dele do nada. Que raiva. É isso. Então, só isso teve aqui isso é puro muita despeito. coisa aí. Isso é puro despeito. Defende aí, Guto. A gente conversou muito na cama. Aí, do lado da esposa dele, pode. É que assim, pessoal, quando a grana é curta, a gente divide quarto. E aí o duro é que eu esqueço que ele ronca pra caramba. Verdade. E aí a gente fala, entre eu ficar tentando dormir ou conversar, vamos conversar que aí o sono aumenta e é mais fácil dormir. Eu tô indo pro meu 7º IBMC, né? Esse de 2025 é meu 7º IBMC. Todos os 6 anteriores, a gente dividiu o quarto. Né? Dividiu o quarto. E aí, claro. como era assim, Porque a gente trabalhava também, né? Aproveitava pra falar de livro, aproveitava pra falar de tudo. É isso que eu ia falar. A gente se aproveita encontra... pra pagar um pouco das penas de purgatório, né? Quando ele começa a roncar. Nossa senhora, o homem é uma potência. Por isso, eu tô santificando a Vivi, praticamente, né? E aí, a gente aproveitava que a gente se encontrava... A gente se encontra muito pouco, né? Uma vez por ano, 2 vezes por ano. Então a gente aproveitava que tava ali, chegava o quê? 11 horas no quarto, já cansado, cada um deitava na sua cama fingindo que ia dormir, aí dali a pouco, Varela, pô, tava pensando aqui. E aí vai. E aí vai. E aí termina 3 da manhã, inclusive num dos IBM6, a gente implementou imediatamente a ideia, né? Foi. Né? E deu muito certo. Fizemos ali o próximo encontro e tudo isso vira até hoje. Estamos lançando a pós-graduação nessa metodologia de lançamento que vai dar muito certo. E é muito doido, assim, e é engraçado. E aí ele fala no palco, não, porque a gente teve essa ideia ontem, no quarto, eu e Varela. Aí pronto, começa a 5ª série, só padre na audiência, só padre, né? Começa a 5ª série na audiência, não tem jeito. Mas é isso, a gente com o tempo formou uma grande família. Foi, né? Verdade, é isso. Eu só lamento que a gente se encontre tão pouco, porque eu tô no Rio, vocês estão em Campinas, São Paulo. Mas é muito bonito quando a gente se encontra. E de novo, obrigado, Guto, por tudo que você fez pela nossa história. Eu quem agradeço, Vivi e Alexandre Varela. Eu sou um verdadeiro admirador de vocês, do trabalho que vocês fazem, protagonistas também, e que começaram algo, né? Acho que isso é muito importante. A gente sabe o quanto que o pai caminhou para falar de marketing católico pela primeira vez, e quem começa é muito mais difícil, né? É verdade. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Estou realizando um sonho, conhecendo aqui o espaço de vocês e reinaugurando esse espaço Catecast, e que a gente continue com muitas boas histórias para contar. Amém. Povo católico, muito obrigado, e a gente sempre agradece aqui. Agora é hora do café. Antes do café, Boa. Eu preciso falar de quem sustenta essa bagaça aqui. Que é o Artesanato Costa. Você pode olhar todas essas imagens aqui em volta, tá tudo disponível, menos a minha foto com o Papa. O resto tá tudo disponível no site do Artesanato Costa, artesanatocosta.com.br. Olha aí. Esse não tava aí em quadro e belo, lindo, né? O artesanatocosta.com.br, você pode comprar qualquer coisa lá com o cupom O Catequista. Tudo junto, você consegue 10% de desconto e ainda frete grátis nas imagens de até 30 centímetros. Se você é padre, se você tá vendo a gente, você quer levar para tua paróquia um Carlo Acutis desse de 1 metro
incrível, é o mais... Você não vai encontrar outra imagem mais perfeita do que essa do Carlo Acutis. Tem até, o Vivi tá mostrando mochilinha, ó. Tem a mochilinha ali com lugar pro celular. Por quê? Porque Carlo Acutis vivia na Itália. Se ele vivesse no Rio, não tinha lugar para celular ali de jeito nenhum, né? Porque é o alvo, né? Estaria naquela pochetinha Ia escondida ficar aqui escondido dentro. por dentro, exatamente. Seria pochetinha. Mas tá aqui, não tem nada mais perfeito. Olha o Gargano que tá aqui atrás, a São Miguel do Monte Gargano, lindíssimo. Enfim, você tem essas imagens menores também, se você quer botar na sua casa, maiores, se você quer colocar na sua paróquia. Então, artesanatocosta.com.br, e também temos a Fábrica de Hóstias Nossa Senhora de Fátima, que está apoiando este programa desde o início, desde a ideia dele. Tá? Então, também prestigiem fabricadehostias.com.br, principalmente você que é padre. A Fábrica de Hóstias é muito mais, né? Coisas você que para tá na paróquias, sua paróquia né? com aquelas hóstias de má qualidade que se desfaleram bastante. Que grudam uma na outra. Grudam uma na outra, não. Fábrica de Hóstias são as melhores. Se você precisa de um turíbulo novo, cruz nova, tudo que você precisar para sua paróquia, a Fábrica de Hóstias tem. fabricadehostias.com.br. Obrigado a todos que nos apoiam. Muito obrigado a você que tem apoiado a gente episódio após episódio. E a gente volta daqui a 15 dias. Lembrando que o Catecast é sempre quinzenal. Se você está vendo no dia de lançamento, a gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio do Catecast. E agora nós vamos para o café. Bora! Estamos no café com Guto Cater, que acabou de falar com a gente lá no Catecast. Sempre. Gutão, Ó, a gente sempre aqui nesse momento do café, a gente conta as nossas histórias, a gente fala da nossa vida. Da nossa não, a gente fala da vida dos outros, eu não conto a minha. E a gente sempre traz um presente do Artesanato Costa, esse aí, agora... que tem a ver com a vida. Uau! Então, toma aí, descobre Meu Deus. como é que a gente vai É uma homenagear. surpresa, hein? Como é que a gente vai Vamos ver, É surpresa, ele não sabe quem é. Como é que a gente vai homenagear o garoto que Zero aprendeu spoiler, a tocar hein? violão? Zero spoiler. Zero Uau, spoiler. vamos ver. Meu Deus do céu. Nossa Senhora. Uau. Obrigado, Alexandre, Vivi. Uau. Pensa aqui, gente, eu pai de um menino de 16 anos, pensar na história do Carlo Acutis é um testemunho. De uma menina de 13 que só fala dele. Mentira. Ah, é? Uma Carla Acutis conhece a vida dele melhor do que eu ainda. Que maneiro. E de uma de 10 anos, eu posso dizer para vocês que essa é a imagem que faltava ali na nossa família, na nossa casa. Por curiosidade, eu já falei que eu ia conquistar uma e falei, um amigo meu me falou, dei de presente pro meu filho no dia da santificação. Eu falei, passou batido essa, eu não dei, eu vim viajar pro Rio. E a baixinha de 10 anos falou, você promete que me traz alguma coisa? Filhinha, tá aí, Cecília, Pedro e Alice, esse aqui é em homenagem a vocês, porque se o pai faz o que faz, é para vocês um dia também amarem o evangelho como o pai ama hoje. Ah, que bonitinho. Obrigado, Guto. Deus abençoe. Amém. Obrigado a vocês, estou encantado. Parabéns, Artesanato Costa. Que beleza de imagem, né? Olha Muito só bonitinho. os detalhes, gente, é demais. Você sabe o que me deixa louco nessa imagem? Ela é muito normal. Isso é incrível. É incrível. Se ele é santo, aquele ali que não toca violão pode ser também. Opa! Mas aí não vai arrumar mulher bonita? Muito bom. E olha, a santidade de Carlo Acutis, ela nos revela o quão magnífico é ser santo, porque nada mais é do que a gente viver o nosso ordinário, e fazendo o ordinário bem feito é que construímos o extraordinário. Essa é a santidade de Carlo Acutis, né? Perfeito. Maravilha, obrigado. Obrigado mesmo. Essa é de irmão, viu? Tá perdoado por contar ao vivo que a gente dormiu junto. Durante 6 anos. Já dá até pra pedir Beleza. meus tábuas. Pede a pensão.